Meus irmãos, a paz do Senhor para todos mais uma vez, amém? Estamos aqui para transmitirmos mais uma vez uma reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje estaremos falando sobre a mulher de Oséias. Será que a mulher de Oséias foi uma mulher simbólica, literal? Existem algumas interpretações acerca disso, é o que nós vamos falar acerca hoje da mulher de Oséias. Para a nossa meditação, vamos ler no livro do profeta Oséias, capítulo de número 1, versículo de número 2, que diz assim: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Amém? Meus irmãos, aqui vamos fazer um pano de fundo antes de entrarmos acerca da esposa do profeta Oséias. Oséias foi um dos profetas menores, o primeiro livro da coleção de profetas menores. Quando se fala de profetas menores, não é porque ele era menor do que os outros, não. Profetas menores é por causa do conteúdo, que é menor do que os profetas maiores. Nós vamos analisarmos profeta Joel, Oséias, Amós, Jonas, Abacuques, Naum, são livros pequenos, diferentes do conteúdo de Isaías, Jeremias. Então, Oséias é o primeiro profeta dessa coleção de profetas menores. O seu nome significa salvação ou libertação. Foi um profeta que escreveu aproximadamente aí 750 anos antes de Cristo vir à Terra como homem. E tem como tema o retorno a Deus. Oséias viveu num período muito difícil na terra, onde os líderes eram corruptos, onde a vida familiar é instável, onde a imoralidade estava generalizada e existia ódio entre as classes, pobreza. Mas o interessante é que vemos o próprio Deus ordenar que Oséias fosse e tomasse uma mulher de prostituição e ter filho delas. Mas será que Deus ordenou? Será que Oséias já não estava afim dessa mulher Gomer? A Bíblia não vai dizer isso. A realidade é que Deus vai e permite que Oséias se case com essa mulher. Toma essa mulher, tenha filhos dela. Oséias teve 3 filhos com essa mulher. O primeiro deles se chamou Jezreel, versículo 4 do capítulo 1. A Bíblia diz que disse o Senhor: põe-lhe o nome Jezreel. O segundo filho de Gomer com Oséias foi desfavorecida. Talvez uma moça. No versículo 6 a Bíblia diz que tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome agora de desfavorecida. E o terceiro filho, no versículo de número 9, a Bíblia diz que o Senhor disse a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo. Meus irmãos, o interessante é que cada nome dos filhos de Oséias com essa prostituta tem um significado. O primeiro filho, Jezreel, quando o próprio Deus mandou dar o nome, significa Deus dispersa, ou Deus espalha. O segundo nome dessa moça chamada desfavorecida, que nome, significa sem misericórdia, significa a retirada de compaixão de Deus. E o terceiro filho de Oséias, Deus mandou de colocar de não meu povo, que significa o fim do relacionamento, desfavorecido. Coisa interessante. Oséias vai ter 3 filhos com essa moça, com essa prostituta. Ninguém sabe se Oséias estava apaixonado por essa moça, insistindo em casar com ela, talvez. Deus permitiu. Ou ninguém sabe se foi uma ordem divina para Deus tomar, porque existem muitas especulações acerca disso. Será que Deus ia mandar Oséias casar com uma prostituta? A realidade é que depois que eles se casam, que eles têm
esses 3 filhos com esse significado, ela decide novamente deixar o profeta Oséias. No capítulo 2, vemos no versículo de número 5, ela dizendo: eu vou atrás dos meus amantes, que davam o meu pão, dão a minha água, a minha lã, linho, óleo, as minhas bebidas. Então ela agora vai desejar voltar para o mundo, vai desejar voltar para a vida de prostituição e vai ainda atribuir que tudo aquilo que ela tinha era os deuses pagãos que davam a ela tudo aquilo. Mas Deus vai dizer que ela não sabia. No versículo 8, ela disse: ela, pois, não soube que foi eu que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, a prata, o ouro, mas eles pegaram e usaram para Baal, ou seja, usaram para deuses estrangeiros, deuses pagãos. E Deus disse: olha, eu vou fazer cessar a alegria, as festas, o gozo, a alegria, porque eles estão pegando aquilo que eu estou dando para eles, e estão atribuindo a outros deuses. Mas o interessante é que Deus, vemos aqui a infidelidade do povo e a fidelidade do nosso Deus. A Bíblia diz que depois que ela deixa Oséias, sentindo saudade das coisas lá do mundo, achando que o mundo tinha mais para oferecer do que o próprio Deus, não sabia ela que quem dava tudo era Deus mesmo, e ela atribuindo que isso vinha dos deuses pagãos, porque lá no mundo ela era mais abençoada e próspera do que nos caminhos do Senhor. Não sabia ela que tudo vem de Deus. A chuva vem, quando vem para todos. Não chove só no quintal do crente, não. Quando o sol nasce para todos também. Mas no capítulo 3 vem uma coisa linda. Antes de falarmos um pouco da mulher de Oséias e falando dela também, vemos uma coisa linda que Deus disse a Oséias: vai outra vez. Vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo e adúltero, como se ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses, e ame os bolos e as passas. E compra essa mulher. E a Bíblia diz que Oséias comprou por 15 peças de prata e 1,5 de cevada. Antigamente, se vocês forem ler lá em Êxodo capítulo 21, versículo 32, um escravo era comprado por 30 moedas de prata. E aqui Oséias ele vai pagar 15 peças de prata, ou seja, a metade, mas o restante ele vai dar em mercadorias, 1,5 de cevada, que equivalia mais ou menos a 15 quilos aí de cevada. Ele compra novamente para ele a mulher que era dele mesmo, que uma simbologia nos dias atuais a gente vê o amor de Deus demonstrado através de Oséias, que Deus nos dá de tudo: a saúde, a paz, a alegria, a salvação. Muitos voltam para o mundo, atribuindo que ser cristão não vale a pena, que sofre, e muitas vezes voltamos para o mundo que nem um filho pródigo, e Deus, pela sua misericórdia, já mostrava a sua misericórdia, agora envia Jesus Cristo, seu único filho, já tinha enviado os profetas para pregarem, já tinha falado muitas vezes através da sua voz de trovão, da natureza, e agora manda seu filho, comprando a gente através do seu sangue puro e carmesim para ele de novo, novamente. Interessante que para nós entrarmos acerca desta mulher de Oséias, chamada Gomer, a gente vê algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, que algumas pessoas falam, para nós entrarmos aqui em termo teológico, é que será que a mulher de Oséias era uma alegoria, mostrando o relacionamento de Deus com Israel? Em segundo lugar, será que Gomer caiu numa vida de imoralidade depois que Oséias se casou com ela? Eu acredito que não.
ela já era uma prostituta, porque na época, né, as coisas estavam muito difíceis ali em Israel. O povo estava corrompido. Se você for ler o capítulo 4 de Oséias, você vai ver isso. E em terceiro lugar, Oséias sabia que Gomer era uma prostituta quando ela se casou com ela. Foi isso que a Bíblia diz: vai, toma uma mulher de prostituta, né, e terás filhos de prostituição. O próprio Deus falando isso. Então, em terceiro lugar, nós vemos que Oséias toma uma prostituta e se casa sim com ela, né? A gente vê isso literalmente nas escrituras sagradas. E a questão é, a mulher de Oséias era simbólica ou literal? Vemos que a mulher de Oséias não era simbólica, era literal. Certo, pessoal? Porque uma passagem não pode ser simbólica e literal ao mesmo tempo. Não, foi real. Foi um acontecimento real, né, como nós vimos aqui. Deus, e a pergunta Deus jamais permitiria que Oséias contraísse uma aliança com uma prostituta, pois que enfraqueceria a sua influência moral, né, perante o povo. Né? Será que Deus não permitiria mesmo? Né? Porque sua moral, né, ia perder. A Bíblia diz, interessante que a Bíblia diz lá em Levítico, olha que a Bíblia diz: disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, que o sacerdote não poderia tocar em corpo morto, a não ser por parente chegado, como a mãe, o pai, o filho ou o irmão, que não deveria fazer calva na sua cabeça. O sacerdote não poderia cavar as extremidades da barba, né? Ele não podia raspar, né, as extremidades da barba, ele não podia dar golpes na sua carne, mas no capítulo 21 e o versículo 7 diz: nem tomarão uma mulher repudiada, prostituta, desonrada, pois Deus é santo. Então era uma ordem lá em Levítico que os sacerdotes não poderiam se casar com uma mulher prostituta. Não poderia. E agora a gente vemos aqui isso acontecendo, né? Então por isso que muitos não aceitam essa passagem. Mas a questão embora provável que a união do profeta com a meretriz afetasse sua influência, que realmente ele conhecesse bem a lei, a realidade é que Israel vivia em dias anormais. Para a nossa reflexão não ficar tão longa, você lê Oséias 4, né? A gente vê que a terra estava cheia de prostituição. Até mesmo os sacerdotes já tinham se tornado até assassinos. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Oséias 4. Né? Que o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Oséias 4:6. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que rejeitasse a lei de Deus, também eu me enfraquecerei de teus, também me esquecerei de teus filhos. E aqui vai mostrar muitas e muitas coisas dos sacerdotes corrompidos, né? E vemos que Oséias casou com esta mulher Gomer, teve filhos de prostituição, como falamos, se desviou, deixou Oséias com esses 3 filhos ali, voltou seus amantes à idolatria, depois Oséias compra de novo, assim demonstrando o amor de Deus para conosco, que apesar de muitas vezes praticarmos e atribuirmos as nossas coisas a outras pessoas, a outros deuses, Deus está nos disposto a nos comprar novamente e trazermos para a sua glória. Né? Mas a questão a Bíblia diz que foi-se Oséias e tomou a Gomer, filha de Diblaim. Oséias 1:3 foi o que nós lemos. A questão é, se os relatos são simbólicos, por que mencionar nome próprio? Vemos nomes de pessoas próprias aqui. Né? Então não é uma coisa simbólica. A Bíblia cita até o nome do pai da prostituta, né? Filha de Diblaim, ou seja, o nome do pai da moça. Né? Vemos o nome dos filhos de Gomer com Oséias, vemos o nome da própria Gomer, né? O Gomer, né? O que não seria necessário, visto que sequer teve participação na analogia empregada por Deus. Né? Então não seria necessário nomes de pessoas próprias aqui se fosse simplesmente uma simbologia,
Tá certo, pessoal? O interessante é que depois que Gomer, depois de haver desmamado Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. Observe o nascimento de um atrás do outro, de forma natural. No capítulo 1 aqui, depois que nasce Jezreel, depois nasce a desfavorecida, depois nasce Não Meu Povo. Vemos aqui nomes, ela concebendo de forma natural, um filho após o outro, tá certo? Então, para nós encerrarmos aqui a nossa meditação, a verdade é que a narrativa não dá margem para uma interpretação simbólica, não, tá certo? Aconteceu de verdade aqui, é um livro muito rico, com muitos ensinamentos. Está escrito que Gomer, se uniu a Oséias, era uma prostituta, mas vemos que o pai dela é mencionado, vemos o nome dos filhos sendo mencionado. Ela concebeu, ela teve filho no capítulo 1, aí como lemos o nome dos 3 filhos, o significado dos 3 filhos. Então por que não aceitar a sua interpretação literal? Tá certo? O problema muitas vezes é que existe muitas coisas, muitos debates teológicos, cada um tem a sua interpretação, mas por que é tão difícil deixar a Bíblia interpretar a sua própria Bíblia, a própria palavra? Tá certo? Então essa é a nossa defensoria hoje, tá certo? À luz das Escrituras da Palavra de Deus, por que não se coaduna com a tendência teológica preconcebida? Porque é tão difícil, aceitar os fatos. Às vezes queremos colocar chifre, em cabeça de cavalo, tá certo? Então, eis aí a questão da mulher de Oséias, certo? Essa prostituta teve 3 filhos com Oséias, literalmente, certo? Deixou Oséias, Oséias foi lá, comprou de novo. Você vai ver que teve um tempo que ela passou ali antes de ter relação novamente com Oséias, não sei se foi para se purificar, E no capítulo 4 vemos como é que estavam os sacerdotes corrompidos, o povo, Deus dando de tudo, eles atribuindo isso a outros deuses. Enfim, é um livro riquíssimo, certo? Que Deus te abençoe. Espero que possa ter te ajudado. Pesquisa aí mais sobre esse profeta Oséias, que é uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo.